Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou passando aqui, para agradecer cada inscrito, que vocês têm compartilhado, cada curtida, que você tem colocado aí nos vídeos para aumentar o nosso engajamento, para que o YouTube vá entregando os nossos vídeos, para mais pessoas. Agradeço a você que tira um tempinho para sempre deixar uma palavra, de gratidão e encorajamento. O feedback de vocês é muito importante aqui para esse canal, para mim continuar aí tendo, essas gravações dos vídeos que a gente coloca aqui semanalmente. Então estou passando de hoje para agradecer a todos vocês. E no vídeo de hoje eu tenho uma palavra de fé e motivação para o seu coração. Viver sem fé é murchar diante da vida. Bora? É impossível, tá? Isso também, a ciência traz isso. É impossível um ser humano nessa face da terra ele conseguir viver sem fé, tá? Não tem como viver sem fé. Eu costumo dizer que o ser humano ele precisa ter fé em alguma coisa, ele precisa ter fé em algo, porque senão o ser humano não sobrevive. Ninguém sobrevive sem a fé. A fé é o alimento que você precisa no seu dia a dia, para sobreviver. A fé, ela é o combustível para a sua alma ser alimentada, ser saciada. A fé, ela é o pilar da nossa existência. E nós precisamos nos apegar à fé. Nós precisamos ter a fé como nosso suporte, o nosso alicerce de sobrevivência. Tem um versículo na Bíblia que diz: sem fé é impossível você agradar a Deus sem esse movimento chamado fé. E em Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Então, deixa eu dizer algo para você. A fé, ela não é um movimento que você enxerga, eu costumo dizer que nós não vivemos pela vista. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós enxergamos. A fé, ela é algo sobrenatural. A fé, ela é um dom que vem de Deus. Então, a fé não é algo que você consegue pegar. A fé, ela não é palpável. Você não consegue pegar a fé. Você não consegue pegar a fé, mas você consegue senti-la. Tá? A fé você consegue sentir no movimento que te encoraja. A fé, ela é um movimento, A fé, ela é... Eu queria até que você anotasse nessa manhã alguns pontos importantes, Quando eu estava preparando essa live aula de hoje, Porque, na verdade, essa live de hoje, ela é uma aula, para te encorajar, para te edificar, para te sustentar na sua jornada, para te sustentar na sua caminhada. Então eu gostaria que você tiver a opção aí, de anotar cada ponto para você colocar em prática, vai fazer a diferença nesse dia de hoje, tá? Eu quero que você anote aí. A fé é o músculo que sustenta a alma. A fé, ela é o músculo que dá sustento à sua alma. E como ela é um músculo, que dá sustento à sua alma, ela precisa de quê? Ela precisa ser exercitada, tá? A gente não acorda assim falando, hoje eu tô cheia de fé, Hoje eu tô bombando de fé. A gente não escolhe, acordar e dizer, hoje eu tô, com a minha fé a todo vapor. Não. Assim como a fé é um músculo, que sustenta a sua alma, ela precisa de quê? De exercitar.
tá? A fé, ela é a coluna que sustenta a sua alma. A fé, ela é a coluna que dá suporte à sua alma. Por isso ela precisa ser exercitada. A fé, assim como o nosso músculo, né? Para os treinadores aí de plantão, a fé, assim como o nosso músculo, ele precisa, para ele crescer, ele precisa de treino. Ele precisa de treino para crescer. Bom dia, Gerlane. Seja bem-vinda, querida. Então, assim que o nosso músculo para crescer precisa de ser exercitado, também é a nossa fé. Nós precisamos treinar, porque tudo aquilo que você treina, a tendência é o quê? Crescer, tá? Tudo aquilo que você treina, a tendência é crescer, é crescimento, né? Tudo aquilo que se torna hábito na sua vida é sustentável. Tudo aquilo que se torna hábito na sua vida, ele é sustentado. Tudo precisa de um hábito. Por exemplo, né? Se você é uma pessoa que treina, que costuma treinar aí de segunda a sexta-feira, você vai olhar no espelho, você vai ver os músculos, né, do seu corpo. O seu corpo, ele começa a criar forma, né? Os seus músculos começam a crescer, né? Os treinadores de glúteos aí de plantão sabem do que eu estou falando, porque você tem um hábito de treinar, né? Eu me lembro de uma vez que eu era aquela pessoa que fazia muita musculação, né? E eu treinava bastante. Então, o meu corpo, ele começou a pegar uma forma diferente. Por quê? Porque eu criei um hábito de exercitar. Mas houve uma época na minha vida, né, que aconteceu vários acontecimentos e eu parei ali de treinar. O que aconteceu? Começou a murchar. Então, a fé, ela é um treino. É treinável. Você precisa de treinar todos os dias para não enfraquecer os seus músculos, tá? Para não enfraquecer o seu corpo. A nossa fé, ela precisa ser treinada, né? E quando nós vamos ali para a palavra de Deus, a palavra de Deus traz esse versículo que diz que sem a fé é impossível. Gente, o que é impossível? Não tem possibilidade, né? A Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, sabe? E na nossa jornada, quando nós não acreditamos, não tem como você, por exemplo, tem como você fazer uma aliança com uma pessoa que você não confia? Com uma pessoa que você não tem confiança nela? Tem como você desenvolver uma amizade com pessoas que você não tem confiança? Assim também, né, é a fé. Nós não conseguimos tocar o coração de Deus. Nós não conseguimos tocar o coração do Pai se nós não tivermos uma fé sólida. Sabe? Não é na fé. Sabe? Talvez hoje, nessa manhã, você falou assim: ela não sabe do que eu estou vivendo. Ela não sabe do que eu estou passando. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que eu não sei, aquilo que as pessoas não sabem, aquilo que o outro não consegue ver, Deus vê. E se você tiver um pouco de fé, acredite, é o suficiente para ele fazer o quê? Aumentar. Lembra daquela passagem bíblica, quando aquela mulher, né, ela tinha ali só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Quando o profeta chega na casa daquela mulher, porque a porção que ela tinha mal dava para ela e o filho. Mas aquela mulher, né, ouviu a voz do profeta e ela deu o que ela tinha. Então ali houve o quê? Uma multiplicação. Então, para que a sua fé ela seja ativada, para que Deus faça esse movimento de aumentar, de multiplicar a sua fé, ela precisa ser pequenininha. Não importa se ela é pequena, o importante é que Deus tem o poder de aumentar a sua fé. Porque acredite você, porque não dá para viver sem fé. Se você é uma pessoa que está vivendo sem fé, você está murchando diante da vida. Você está atrofiando dia após dia, porque a fé, ela é o combustível da nossa alma. A fé é ela que nos faz todos os dias acordar acreditando que não importa o teu cenário, não importa hoje o cenário da sua vida. O importante é que Deus é especialista em mudar cenários. Deus é especialista em transformar
a nossa história de dor, né? Ele é especialista em transformar situações caóticas. Ele coloca luz na nossa vida. Mas para isso você precisa de quê? Ter um movimento. Você precisa se movimentar através da fé. Eu quero dizer para você, você sabe o que é o significado de fé? O significado da fé é ação. Ação e poder. Ação, ela é movimento. O poder faz acontecer. Então você precisa ter ação. Você precisa agir no dia de hoje para que você tenha fé para poder se empoderar e fazer as coisas acontecer e mudar de lugar. Porque a fé, ela é um dom de quem? A fé, ela não vem de você. A fé, ela não vem de nós. A fé, ela é um dom de Deus. Mas, assim como eu disse para vocês, assim como você faz o músculo, né, do seu braço crescer, se desenvolver, a fé também, para continuar forte, você precisa se exercitar. Não é do dia para a noite. Não é da noite para o dia que você vai conseguir ter essa sua fé sustentada, forte. Não é do dia. Por exemplo, quando você começa a se exercitar, né? Quando você vai à academia, tem ali vários pezinhos. Quando eu frequentava a academia, tinha lá pezinho de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos e por aí vai adiante. Por exemplo, eu tenho aqui hoje um pezinho de 3 quilos, tá? Hoje eu consigo fazer meus treinos com esse pezinho aqui de 3 quilos. Mas no início eu não conseguiria pegar esse peso de 3 quilos. Foi treinando, foi me exercitando, que eu fui criando o quê? Resistência, tá? Para poder treinar hoje com esse pezinho de 3 quilos. Assim é a nossa vida. A nossa caminhada, nós não criamos, nós não geramos fé da noite para o dia. A fé é a confiança, gente. Fé é confiar. É confiar no Criador. E quando nós vamos, né, para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver os discípulos de Jesus vivendo também essa crise de fé, né? Quantos discípulos de Jesus não viveu essa crise de fé? Quantos discípulos de Jesus? Eles também se encontrou em momentos da vida deles tendo essa crise de fé, né? Houve um momento também assim na minha vida, não que eu chegasse, né, a questionar a existência de Deus, a existência do Criador, mas houve momentos na minha vida que eu me encontrei como um Abacuque, né? Houve uma época que eu estava estudando o livro de Abacuque, são só 3 capítulos, tá? O 1, o 2 e o 3. E Abacuque encontrou um momento na vida dele que ele também teve crise de fé, né? Cada um, quando está nas suas crises da vida, se movimenta de alguma forma, né? E a forma que Abacuque encontrou naquele momento para lidar com aquela confusão toda, com aquela dor, né? Abacuque começou a achar que Deus era injusto. Ele teve essas crises, né? Talvez você também já viveu momentos assim, né? De achar que Deus tem sido injusto com a sua situação. Né? Tantos porquês, né? Aparecem tantos porquês na nossa vida. Por que isso, por que aquilo? Por que o Senhor permitiu? Por que isso, por que aquilo? A gente vive esse momento, né? Nós não somos feitos de ferro. Você é uma pessoa mortal. O seu corpo é carne e osso. Você é uma pessoa frágil, né? E entender essas vulnerabilidades na nossa vida faz toda a diferença. Então, Abacuque, ele viveu esse momento, sabe? Esse momento de crise, sabe? E ele partiu pro lado de quê? Da revolta. Então, assim, houve um momento também da minha vida, um tempo atrás, que eu me encontrei, sabe? Eu me vi ali dentro daquela história, sabe? Aquela história de Abacuque que teve muita conexão com aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu jamais duvidei da existência de Deus. Eu jamais duvidei da existência do Criador. Mas eu me encontrei como um Abacuque revoltada. Quando eu deparei diante das injustiças que eu estava vivendo, tá? Principalmente as pessoas que carregam, gente, a ferida da injustiça. Em vários momentos da sua vida, você vai ter gatilhos que te levam para este lugar, sabe? Para este lugar de se sentir injustiçada, né? E a maioria das pessoas que carrega nessa ferida da injustiça, ela tende a se revoltar,
sabe? Ela se revolta com o cenário, ela se revolta com a situação, né? Então foi isso que Abacuque estava vivendo. Abacuque viveu ali um cenário de revolta, sabe? Ele, provavelmente, né, estudando ali a história do profeta Abacuque, ele possivelmente, né, provavelmente carregava também a ferida da injustiça, né? E ele começou ali a projetar em Deus essas feridas. Ele não entendia, porque o que aconteceu com Abacuque? Ele não entendia por quê que um Deus justo, que um Deus amoroso, o todo criador, né, aquele que você olha para ele, né, e não encontra pecado, não encontra iniquidade, ele se deparou por quê? São aquele ponto de interrogação. Talvez hoje na sua vida tenha um ponto de interrogação. O porquê, né? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Será que o Senhor não está vendo? Gente, quando você está vivendo um processo na sua vida de construção ou um processo de desconstrução, né? Que nós vivemos essas duas partes da nossa vida. Há momentos que nós vivemos um processo de construção e há momentos que nós vivemos um processo de desconstrução. Então foi isso que aconteceu com Abacuque. Ele estava vivendo um processo, Deus queria levar ele para outro nível, né? Deus queria ali tirar ele daquele movimento do que ele estava vendo. Deus queria levar Abacuque para um movimento, gente, sobrenatural. Deus queria tirar Abacuque daquele cenário. Deus queria tirar Abacuque, tá, gente, no interno de Abacuque, porque no versículo 3, capítulo 3, você vai ver, depois você tira um tempinho para estudar a história de Abacuque, tá? Ainda mais você que tá, se você estiver vivendo esse processo, você vai entender muitas coisas na sua vida. Deus vai falar com você, como falou comigo, né? Falou com Abacuque e tem falado até hoje com milhares de pessoas. Então Deus queria tirar Abacuque do cenário. Deus queria promover em Abacuque algo além daquilo que ele estava vendo. Porque quando você olha para um fim de um relacionamento, quando você olha o que faz, né? O que faz você... Bom dia, Sol. Seja bem-vinda, querida. Sol tá aí curtindo, né, Sol? Aproveita bastante aí essa viagem. Viva coisas diferentes em Deus. Então, o que acontece? O que faz a minha fé enfraquecer? O que me faz perder a minha fé? Gente, são acontecimentos. Por exemplo, um divórcio, né? Uma pessoa que está em crise no casamento, né? Uma pessoa que às vezes está há 20 anos naquele casamento frustrado, naquele casamento derrotado, né? Procurando, né? Para ver se melhora e nada, parece que tudo está igual, né? Como se manter com fé nesse cenário? Como se manter com fé nesse cenário de que a pessoa está há 20 anos, outros está há 30 anos, né? Eu tenho uma paciente que viveu, foi 42 anos num casamento, gente. Um relacionamento abusivo, agressivo. Sabe, 42 anos. Já imaginou uma pessoa, 42 anos, gente, vivendo essa mesma situação todos os dias. Quando eu olho para ela, eu falo, mulher, tu é uma mulher de fé. Verdadeiramente, eu vejo que ela é uma mulher de fé. Porque ela viveu 42 anos, até o dia que o falecido se foi, né? Ela nunca abandonou a Deus. Ela nunca abandonou Jesus. Toda fragmentada, gente. Toda fragmentada, mas garradinha com Jesus. Então, assim, o que acontece? Porque a sua fé, ela se enfraquece pelo que você está vivendo, né? Hoje, pergunta uma pessoa que está passando por um desemprego, está desempregado, né? Vê as coisas faltando dentro de casa, tem água, luz, né? Para cortar, para pagar. Às vezes está faltando o básico dentro de casa. Como essa pessoa vai estar, gente? Como a fé dessa pessoa vai estar? Olha o cenário dessa pessoa. Imagina o cenário dessa pessoa. Sabe? E é nessa hora que Satanás chega, porque ele é... Olha, Satanás, deixa eu falar algo para vocês. Satanás, ele é pontual. Ele chega justamente na hora que você está para lá de Bagdá. Não tem um ditado popular do pessoal da roça? Para lá de Bagdá? Para lá de Bagdá, gente, é quando as suas forças estão indo embora, né? É quando você é tão envolvido pela tempestade, tão envolvido pelo cenário, que você se vê uma pessoa com pouca fé. E alguns até sem fé. Aí Satanás chega nessa hora para fazer você ser reduzido a pó, sabe? Ele vem mesmo para massacrar, pisotear.
para fazer você duvidar da existência de Deus. Satanás, ele vem no momento que você está fraco, que você está fraca, para fazer você duvidar da existência de Deus. Porque para muitas pessoas, se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Se Deus existe, por que Deus permitiu isso? Olha para você ver o confronto que você vive em alguns momentos da sua vida com a realidade. Gente, eu vou falar para vocês, eu nasci no meio evangélico. Eu nasci, sabe? Quando eu nasci, meus pais já haviam se convertido. Mas deixa eu falar algo para vocês. Nunca na minha vida, nos piores momentos que eu olhei para mim e falei, agora eu tô só o pó da rabiola, agora eu não sei nem como que eu vou me levantar. Em nenhum momento da minha vida eu duvidei da existência de Deus. Mas eu sei, gente, que cada um reage de uma maneira diferente. Eu sei que tem pessoas que já entrou num nível de amargura tão grande, né? Um congelamento de alma tão grande, que essa pessoa, ela duvida, sabe? Ela chega até a duvidar, meu Deus, será que Deus existe mesmo? Pois eu quero te dizer, não permita que Satanás coloca essa semente maligna na sua mente. Não permita que Satanás atinja você tão fortemente a ponto de você duvidar da existência de Deus, tá? E eu quero falar com você alguns fatores que atrapalham a sua vida com Deus, a se relacionar com Deus, a ter intimidade com Deus, a buscar o aumento de fé em Deus. E o primeiro fator que eu quero falar no seu coração nessa manhã, o primeiro fator, o minador de energia, sabe, aquele que se você der vazão a ele, vai paralisar a sua vida, acredite, é o medo. O medo, ele é um vilão que paralisa a nossa vida, tá? O medo, ele é um vilão que paralisa a nossa vida. Então você precisa lançar fora todo medo neste dia, para que você não se encontre. Deixa eu falar algo para você. O medo, ele atrapalha demais a vida do cristão. Pois o que o medo é? O medo, ele é o oposto da fé. O medo, ele é o oposto da fé, ele é contrário à fé. Lembra daquele episódio marcante, quando Jesus começa a andar sobre as águas? Lembra dessa passagem? Quando Jesus começa a andar pelas águas, os discípulos ficam assustados, né? Achando que era um fantasma, porque até então Jesus havia se revelado a eles de várias formas. Mas Jesus ainda não tinha se revelado aos discípulos daquela forma, né? Andando sobre as águas. E como Jesus estava a uma certa distância, o barco já estava a uma certa distância do mar, eles achavam que era um espantalho. E Jesus era uma assombração, né? E na verdade, o que aconteceu ali, né? Jesus ele começou a ir ali de encontro ao barco. Os discípulos estavam passando por uma situação de apoucos. Logo levanta Pedro e vê Jesus. Quando Pedro levanta e vê Jesus, ele tem ali uma atitude diferenciada dos demais, sabe? Ele pede ali Jesus, que ele queria também ir ter com Jesus. Ele queria viver aquela experiência, sabe, de andar sobre as águas. E Jesus, né, mais do que depressa, pede a Jesus hoje para você andar sobre as águas. Pede a Jesus hoje para te levar como Pedro, né? Permita-me andar sobre as águas. É algo sobrenatural, mas o que Jesus diz? A sua fé, ela precisa ser pequenininha. E sendo pequena, ela é capaz ainda de mover uma montanha do que de um lado para o outro, né? E ali Pedro foi, bicho corajoso, Pedro foi. E quando Pedro ali começa a dar os primeiros passos, Pedro começou a viver ali um movimento diferente, né? Ele começou ali a viver algo diferente. Só que ele estava indo bem, né? E Pedro ia conseguir até chegar até Jesus naquela mesma passada. Porém, qual foi o vilão que se aproximou de Pedro? É isso que Satanás faz em sua vida.
Quando ele percebe que você se levantou. Quando ele percebe que você olhou para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, o cenário muda. Quando nós olhamos para Jesus, nós esquecemos a circunstância e nós olhamos para quê? Para o alvo. Quem era o alvo ali daquele momento? Era Jesus. Então, Pedro, quando olha para Jesus, ele teve um empoderamento diferente de fé. Só que, de repente, Satanás aproveitou e lançou uma sementinha chamada medo. E devido àquele vento todo, devido àquela tempestade toda, Pedro para. E no momento que Pedro parou e olhou para o lado, olhou para o outro, o medo tomou conta. Ele começou o quê? A afundar. É isso que Satanás faz na nossa vida. Quando ele percebe que você se levantou mais alegre, né? Quando ele percebe que você levantou mais encorajada, quando ele percebe que você está diante, né? Diante da vida, diante da circunstância mais forte, ele vem. Ele vem para te colocar medo, porque o medo ele causa paralisia. O medo ele causa paralisia espiritual, tá? E o segundo também fator que enfraquece a nossa fé é o cansaço, né? O cansaço hoje, né, pelo mundo atual, ele preenche grande parte da nossa rotina, né? O cansaço hoje a coisa mais difícil é você conversar com alguém que não está cansado ou estressado, né, pela rotina aí diária, as demandas aí do dia a dia. Então as pessoas estão vivendo um tempo muito cansadas, muito cansada. Então isso também dificulta bastante aí a você ter uma fé ativa, né? Uma fé firme, uma fé fundamentada. O cansaço ele é muito perigoso, gente, né? Nós vemos ali Elias, né, ter aquelas crises mediante ao cansaço, o estresse, né? Ele quis até parar, porque o cansaço ele faz isso, né? O cansaço ele tende a nos fazer parar. Um outro fator também, né, é dificuldades financeiras, brigas, né, prática de pecados. Tudo isso, gente, tudo isso é um fator para que você fique cada dia mais fraco diante das situações da vida. E como eu aumento a minha fé, né? Eu citei alguns fatores que diminuem, né, que paralisa, que murcha a nossa fé diante da vida. Mas o que aumenta, né? O que aumenta a nossa fé? O que aumenta a nossa fé, gente, é vida com Deus. É você fazer um devocional todas as manhãs, né? É você ter uma prática, né? Isso aqui é um devocional prático, né? Principalmente para quem tem uma vida corrida e precisa aí manter a sua fé ativada. É o Café com Deus Pai, tá? Deixa eu dizer algo para você. Você precisa ter uma rotina de conexão com Deus, porque sem fé, gente, não tem como agradar o Criador, sabe? Não tem como o seu cenário mudar, não tem como, sabe? Hoje eu convido você, já estou encerrando a live, né? Daqui a pouco tem atendimento, mas hoje eu te convido a você tirar as vestes da incredulidade, tá? E colocar aí essa roupagem nova, chamada fé. Deixa eu dizer algo para você. A fé é ter convicção de que Deus intervirá, ainda que os seus olhos físicos vejam apenas esterilidade e dor. Isso aqui foi o que Abacuque viveu, gente. Abacuque viveu num cenário de uma terra estéria e de muita dor, de muita injustiça, né? Então, ela vê os frutos em abundância. A fé faz você olhar para uma árvore que tenha um fruto, mas a sua fé faz você a ver aquela árvore cheia de frutos. Cheias de frutos. A fé, ela não nega a realidade, mas crê que Deus pode mudar. Deixa eu te dizer, a fé, ela não muda. Ela não faz você negar a realidade. O que é negar a realidade? É aquilo que os seus olhos estão vendo. A fé, ela não muda aquilo que os seus olhos estão vendo, né? Se você hoje está num momento financeiro difícil, se você está desempregado, se você está vivendo problema de divórcio, decepção, frustração, deixa eu te dizer, a fé, sabe, ela não vai fazer com que você muda a realidade do cenário que você está vivendo, mas ela é capaz
de fazer você crer que Deus pode mudar. Quem pode mudar é Deus. Quem muda o cenário é Deus. Quem colore a nossa vida é Deus. Quem colore a nossa alma é Deus, é o Todo-Poderoso. Você tem agido por fé? Faça essa pergunta para você hoje. Você tem agido por fé? Ou você tem vivido pela vista? Porque lá em Romanos 4:21, diz assim, que Abraão esteve plenamente convencido de que Deus Pai cumpriria a sua promessa. Portanto, como ele, dê os passos ousados de fé e vá diante de Deus. Deixa eu dizer algo para você, faça como Abraão. Dê os primeiros passos de fé e vai adiante de Deus, porque Deus, ele vai colocar o chão para você prosseguir e viver os sonhos dele para a sua vida. Só coloca o pé no chão, porque Deus, ele vai fazer com que você dê os primeiros passos em direção para mudar a sua vida. E para encerrar esse devocional de hoje, eleve o seu nível de confiança, de dar passos sem ver o chão. Eleve o seu nível de confiança tão grande a Deus, em que você vai dar os primeiros passos sem você ver o chão, porque ele vai te guiar nessa jornada. Ele vai te guiar nessa jornada, porque uma coisa eu te digo, viver sem fé é murchar diante da vida. Você vai estar vivendo, você vai estar existindo, mas você não vai viver. Você não vai viver a vida plena que Deus preparou para você, simplesmente pela falta do movimento de fé, tá? Eu citei para vocês aqui hoje, tá? Estude Abacuque. São só 3 capítulos. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua visão de ótica. Acredite. Porque quando eu estava vivendo essa crise fortíssima que eu vivi, sabe? Eu tive uma nova direção quando eu estudei, sabe? O livro de Abacuque. Foi assim uma grande engrenada na minha vida, gente. Foi muito forte o que eu vivi, tá? Por isso que eu estou deixando hoje para você. Faça hoje. Tire um tempinho, vai estudar o livro de Abacuque. Pede o Senhor para revelar ao seu coração o que você precisa, sabe, receber ali dentro deste livro. Porque uma coisa eu te digo, não tem como, tá? Não tem como viver sem fé. Nenhum ser humano sobrevive sem fé. Nenhum ser humano, tá? Escolha florescer hoje diante da situação que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, né? Eu não tenho uma bola de cristal para saber o que você está vivendo, nem para saber o que você está passando, qual é a sua necessidade, né? Quem sou eu para saber, né? Como diz os baianos, quem sou eu na fila do pão para saber o que você está passando, o que você está vivendo. Agora, uma coisa eu digo, você precisa fazer algo, você precisa movimentar, você precisa exercitar a sua fé, tá? Exercitar. Você pode escolher exercitar a sua fé ou se atrofiar diante dela. São 2 escolhas que você pode escolher hoje. Eu vou fazer um movimento diferente, tá? Eu vou fechar os olhos para o que eu estou vendo. O que eu estou vendo, tá? O que eu estou vendo, eu vou fechar os olhos para aquilo que eu estou vendo e vou ativar, sabe? Algo sobrenatural, sabe? É ver, é imaginar aquele cenário diferente. Tá? Depois de tudo aquilo que Abacuque viveu, todo aquele conflito que Abacuque viveu, toda a crise que Abacuque viveu, todo o destilamento de revolta, né, que ele viveu ali, no final, ele pôde entender, tá? Nada fora mudou, nada. O cenário continuou do mesmo jeito, homens maus continuou fazendo errado, matando, roubando, destruindo, pintando as 4. Mas dentro de Abacuque o cenário mudou, tá? O cenário de fora permaneceu do mesmo jeito. Mas o cenário de dentro, tá, gente? O cenário aqui dentro, ó, dentro do coraçãozinho de Abacuque, mudou. Não era mais o mesmo, tá? Não era mais o mesmo. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer mudar o que tá dentro, tá? Ele quer transformar o que tá aí dentro de você, sabe? Ele quer fazer uma mudança no seu coração. Ele quer fazer uma mudança na sua mente, tá? Ele quer renovar o que está aí dentro de você. Para isso, você vai precisar crer. Para isso, você vai precisar acreditar. Vai.
tá? Para isso, você vai precisar acreditar que ainda que os seus olhos estão vendo só cenário de derrota, você vai acreditar que Deus vai mudar esse negócio, tá? Deus vai mudar. Eu sou prova viva de que o Senhor muda, tá? Eu sou prova viva de que o Senhor faz. Eu não sei nem como Ele vai fazer. Uma coisa eu sei, se você crer, tudo é possível. Ai, Jesus. A palavra de Deus diz assim, tudo é possível ao que crê. Então é por isso que eu preciso te ativar. Falar para você, creia. Creia tão somente. Creia, porque tudo é possível ao que crê. E não é crer em qualquer coisa, não. Tá? Não é crer em qualquer coisa. Não é crer nas pessoas. As pessoas não têm nada para te dar. As pessoas não têm nada para te oferecer. É crer em Deus. Tá? É crer somente em Deus, porque Ele tem o poder de mudar o cenário da sua vida. Deus, Ele tem o poder de fazer um movimento diferente na sua vida. Sabe, permita que o Senhor nesse dia de hoje pega você, te sacode, sabe, te dá uma injeção de ânimo. Para, se levanta dessa cama, se levanta desse sofá, para de ficar lamentando, ó vida, ó céus, ó dor, para. Sabe, faça algo por você. Eu preciso dizer isso pra você. Tem coisas que somente você pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Sabe, se o Senhor hoje te levar para se posicionar, se posiciona. Se o Senhor hoje te levar para você, aquilo que Deus colocar no seu coração para fazer, faça. Mas saia deste lugar que você está. Às vezes você precisa sair para fora, sabe? Hoje permita olhar para o céu, sabe? O salmista Davi diz, eu elevo os meus olhos para o alto. Olha o que o salmista diz. Tem algo diferente quando você eleva os seus olhos para o alto, sabe? Eu elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? Deixa eu te dizer, o socorro ele vem do alto. O socorro ele vem da parte de Deus. Talvez você está precisando de um milagre. Você precisa de um milagre, mas faça algo para que hoje o Senhor te enxerga, sabe? Faz um movimento diferente hoje para que o Senhor olhe para você, olha para mim. Se precisar você se arrastar, que se arraste. Faça como aquela mulher samaritana que se arrastou até, aquela mulher do fluxo de sangue que se arrastou até os pés de Jesus simplesmente para tocar na orlas. Aquela mulher estava tão fraca, aquela mulher não conseguiu nem tocar nas vestes, não, sabe? Ela tocou nas orlas de Jesus. Nas orlas, gente. É aquele... É tipo na parte, assim, da veste de Jesus tinha uns negocinhos, gente. Eu que não tenho a foto aqui pra mostrar pra vocês, mas depois vocês pesquisam lá o que é orla, né? Vocês vão saber o que é orla. Aquela mulher, ela só conseguiu tocar, gente, nas orlas. Nem na veste, nem nos pés de Jesus ela conseguiu tocar. Sabe? Ela fez um movimento. Ela se moveu, ela se arrastou. Sabe? Se coloca de pé, faça algo por você hoje. Você precisa fazer alguma coisa por você. Não dá para ficar, gente, à beira do caminho lamentando a vida. Não dá para viver lamentando a vida. Você precisa fazer alguma coisa para Deus mudar esse cenário. Para Deus mudar esse cenário, faça alguma coisa. Tá? Saia dessa condição, sabe, de vítima. Saia da condição de eu sou coitadinha de mim. Que coitadinha, ei? Que coitadinha lá, Deus tem filho, coitadinho. Não, você não é coitadinho, você não é coitadinha, não. Deixa o Espírito Santo mover dentro de você, deixa ele fazer algo por você hoje. Sabe, o Satanás, ele fica ali igualzinho urubu. Vocês já repararam, gente, urubu, ele não ataca nenhuma vítima viva, não. Ele certifica que você já morreu, sabe? E de preferência quando já levantou até o fedor, porque o urubu é que vive atrás de carniça. Então o diabo, ele tá assim, ele tá esperando ver você morrer mesmo. Ele tá esperando você desistir, sabe? Para ele atacar. Para ele atacar. Então permita hoje que Deus faça um mover diferente na sua vida. Permita que Deus hoje faça um mover diferente na sua vida. Deixa de existir e passa a viver. E viva bem ainda, tá? Viva bem, muito bem. Para quando Satanás olhar para você, ele tem até medo de ir em direção à sua vida, porque ele sabe, ele consegue ver Deus refletindo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Hoje a terapeuta hoje virou profeta, tá? Hoje eu acordei com o espírito de profeta. Você precisa ser ativado nesse dia de hoje. Então permita que o Senhor faça isso com você, porque é só Ele que pode fazer, tá?
Você pode buscar recurso, você busca médico, você busca terapia, você pode buscar o que você quiser que faz bem para a vida, procure. Mas sem a fé, sem crer em Deus, nada valeria. Você pode consultar com um terapeuta, você pode procurar o que você quiser, sabe? Você pode procurar o que você quiser, mas se Deus não for o fundamento, se Ele não for a estrutura, se você não fazer um movimento de fé, nada na sua vida vai mudar, nada vai mudar. Eu não posso ser leviana em dizer para você que isso dá resultado, que aquilo dá resultado. O fundamento tem que ser Ele. O fundamento é Ele. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E não tem como você dar um passo se primeiro você não olhar para Ele. Tem que olhar para Ele. Você pode estar revoltada, injustiçada, você pode estar triste, você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Mas se não olhar para Jesus, não vai funcionar. Tem que olhar para Jesus. E eu encerro essa live de hoje te dizendo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque Ele, somente Ele é capaz de mudar a sua vida, tá? Deus abençoe, beijo no seu coração e deixa hoje o Senhor fazer algo diferente. Não sei o que Ele vai fazer, mas uma coisa eu te digo, Ele vai fazer. Acredite, Ele vai fazer, tá? Que Deus abençoe a sua vida até sábado que vem, tá? Que Deus continue aí te sustentando, né? Fazendo você ter um olhar diferente. Hoje eu quero que o Senhor toque nos seus olhos, tá? Para que você olhe diferente. Tenha um olhar diferente hoje. Se não conseguir olhar através dos seus olhos naturais, use os da fé. Os meus olhos naturais falham. O seu olho natural pode falhar, mas o da fé nunca falha. O seu olhar de fé, os seus olhos espirituais, acredite, ele não falha não, tá? Ele não falha. Deus abençoe a sua vida. Beijo no seu coração.